Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia. Que a graça de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia seja aí presente na vida de cada um de vocês nesse dia e nesses dias nos quais vivemos e que vivemos tempos tão difíceis, tão diferentes. Para a nossa geração, para a minha geração, tempos ainda não vividos de tantas complexidades, mas que Deus nos dê a graça e como tem dado, que Ele continue conosco, como tem estado, continue nos fortalecendo para esse tempo. Meu irmão Marcos, Deus te abençoe neste dia, você, família, Deus te abençoe, te fortaleça. É isso. Um abração em todo mundo aí, tá, Marcos? Deus abençoe. Hoje para mais um devocional. Semana passada não fiz o devocional, não tivemos essa oportunidade, porque eu estava no horário do devocional, eu estava viajando, estava na rodovia, e aí decidi por não fazer. Mas eu fui lembrado aí por algumas pessoas, não fez o devocional, fiquei feliz, fiquei contente de saber que Deus tem usado esse espaço, Deus tem usado esse tempo e as pessoas já se acostumaram e sabem que na sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos aí um pequeno período de reflexão, pensando um pouquinho sobre a vontade de Deus e os seus ensinos, né? Aquilo que Ele ensina aí na sua palavra. Então, fiquei feliz e de antemão peço desculpas a vocês, né? Mas vamos em frente. Hoje tem devocional. E hoje o devocional é inspirado, sim, mais uma vez, numa conversa, é inspirado num tempo onde um amigo, ontem inclusive, né? Não é algo que aconteceu dias atrás, não, ontem, um amigo muito preocupado com a situação política que nós vivemos, com a situação da sociedade, e ele angustiado com isso. Ele veio comentar comigo. William, você já abasteceu o seu carro? Você já abasteceu a moto? Já foi no mercado fazer compra? Porque vai ter desabastecimento de combustível, desabastecimento de alimentos. E é muito angustiado, muito preocupado. E eu não estou dizendo que as pessoas não devam se preocupar, não estou dizendo que... Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, naquele momento, o coração desse meu amigo estava extremamente angustiado. Angustiado. E aí me levou de novo a pensar naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que Jesus ensina, naquilo que nós aprendemos com Deus a respeito da vida, a respeito de viver nessa terra, em qualquer tempo, viver nessa terra e em qualquer tempo, nós somos chamados para viver, e vivendo nessa terra nós teremos tempos difíceis, tempos em que sempre haverá. Posso dizer que não haverá tempo em que não existirá a possibilidade da guerra, a possibilidade do desconforto. Não, sempre haverá essa possibilidade. Mas também, por outro lado, a Bíblia nos ensina e Jesus nos ensina que nós podemos viver, mesmo na guerra, podemos viver tempos de paz. Mesmo na guerra, viver tempos de paz. E aí eu quero começar lendo com vocês Isaías 26, versículos 3 e 4. Diz assim nesse texto de Isaías: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, lendo esse texto, nós encontramos já de cara uma promessa de Deus aí, vinda através do profeta Isaías. Ser conservado em paz não é não se desgastar. Ser conservado
em paz não é sofrer os problemas. Ser conservado em paz não é porque vai ter uma vida só de alegrias, como muitas pessoas pensam, que viver em paz é viver sem nenhum tipo de preocupação. Na realidade, viver em paz é saber encontrar paz diante de um momento tão difícil. Justamente nos dias em que se fala, e hoje se fala tanto de angústia, se fala tanto de guerra, se fala tanto de dificuldade, porque agora mudou o governo e antes o outro governo era bom e esse governo agora é ruim. E sempre será assim, porque na inversão de governo outros dirão que esse governo é bom e o outro era ruim. O problema é como você se sente interiormente. Como é que você vai viver essa mudança interiormente? Eu estou falando isso de política. Mas dos estresses, deve ser assim, dos estresses da vida, das dificuldades que se apresentam, como é que você vai viver? Daí, encontrar um meio divino para viver a paz é demais valioso. Depositar essa expectativa em Deus de paz é algo importantíssimo. Deus, ele é um abrigo. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso socorro, né? O salmista diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E no texto que nós lemos, o texto diz que ele é uma rocha eterna. Por que a Bíblia sempre se refere a Deus como rocha, né? Se refere a Cristo como uma rocha, porque por causa da sua firmeza, por causa da sua constância, por causa de ser um alicerce. Nós precisamos aprender a desfrutar da paz de Cristo, mesmo que a vida se demonstre ser uma tempestade. Nós precisamos aprender a paz de Cristo. Lembre que o versículo que eu li fala de confiança. Ele fala de ter confiança e ele fala de ter uma mente firme. Confiança e mente firme. Isso mostra convicção. Isso mostra que eu e que você precisamos ter convicção, certeza do cuidado de Deus. Muitas vezes, diante desse momento difícil, diante de outros momentos vividos, nós nos perdemos na nossa humanidade e esquecemos que Deus é por nós. Esquecemos que Deus está no controle de tudo. Sendo assim, a nossa mente, ela é tomada pelo medo. A nossa mente é tomada pelas preocupações. E aí, essa convicção, ela deixa de ser convicção. Ela deixa de ser firme. Ela deixa de ter certeza de que Deus tem cuidado de nós. Pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora, olhando para a vida, nós enxergarmos as dificuldades, pior que isso é ter esse coração perturbado. É ter, diante da dificuldade, o coração preocupado. Um coração que não está agora mais em paz. E aí, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo que às vezes elas demorarão um tempo para resolver, porque nem sempre as soluções são imediatas, dentro da nossa ansiedade, nós gostaríamos que tudo se resolvesse rapidamente. A expressão de rapidez que costumamos usar é da noite para o dia. Nem sempre as coisas se resolverão da noite para o dia, mas precisamos, dentro de nós, na parte interna, estar em paz. Mesmo que o externo esteja se destruindo, internamente precisamos ter paz, mente tranquila, mente firme, confiando naquilo que Deus tem prometido. Quando lemos Provérbios, o autor ele escreve assim, se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Está lá em Provérbios 24:10. Então ele já diz, olha, tem um texto que diz assim, se você se mostrar frouxo no dia da angústia. É natural que, se no dia da dificuldade, no dia da adversidade,
nós deixarmos sermos tragados por aquilo que é externo, é natural que nós não teremos disposição para enfrentar essas dificuldades. Quando você está em meio a isso, em meio a essas lutas, sim, você não pode permitir que esse inimigo te afete. A instrução bíblica é para que na sua mente, eu vou sempre repetir isso hoje, vou sempre lembrar você que a sua mente precisa ser firme. Por quê? Porque Cristo é a nossa rocha. Mente firme, convicto. Por quê? Porque Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Em João 16:33, o próprio Cristo já dizia: eu tenho-vos dito isso, para que em mim, nele, em Jesus, tenhamos paz. Porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ao falar sobre isso, sobre as necessidades, sobre as aflições que viveríamos, Jesus se coloca como a rocha, se coloca e lembra que, olha, eu venci. Então, olha para mim, aprenda comigo, se exercite a sua mente a estar firme, a ficar firme, porque eu sou o seu maior exemplo, eu venci o mundo. Não é interessante saber que tem a possibilidade de vivermos em paz no meio de uma guerra? Enquanto muitos crentes se desesperam, muitos perdem de vista a única coisa que ajuda na hora da adversidade. Muitos se perdem porque permitem que aquilo que é exterior sobreponha a sua convicção, tornando a sua mente frágil. Em Isaías 30 diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Isaías faz uma referência ao povo que, sim, permitiu que a sua mente fosse roubada, permitiu que a sua confiança fosse também roubada. E ele diz que, olha, em se converter e em sossegar está a vossa salvação. Interessante, né? É isso que Deus quer para nós também, para mim e para você. Que diante dessa dificuldade, diante de outras dificuldades na vida, nós possamos sossegar. Por quê? É nessa tranquilidade, é nessa confiança, é nessa mente firme em Deus que está a nossa salvação. Olha como ele termina. Na tranquilidade e na confiança está a vossa salvação. Então, precisamos lutar contra uma mente doente. Lutar contra uma mente que nos leva sempre a pensar no pior. Eu sei disso. O nosso maior inimigo diante das dificuldades da vida é a nossa própria mente, é o nosso próprio coração, que olhando para a dificuldade não percebe muitas vezes a vitória que está em Cristo. A rocha que é Cristo e onde nós estamos alicerçados. Nós sempre temos uma tendência a pensar que está tudo perdido. E agora? E agora? O que nós faremos? E agora? Como é que eu vou resolver? Com isso, perdemos a nossa paz, perdemos a nossa oportunidade de descansar em Deus. Ficamos atribulados. E atribulados, a consequência não é só espiritual. Uma pessoa que vive atribulada, que vive preocupada, que vive sem sossego, sem paz, o seu corpo físico também começa a sofrer. Você conhece as depressões, você conhece os estresses, você conhece as síndromes de pânico, você conhece as reações de um organismo, de um corpo que já está cansado de tanto sofrer e sofrer por falta da paz. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos
muitas referências nos ensinando que devemos cultivar a paz em Cristo. Devemos buscar essa paz. Olha o que Paulo escreve quando ele está escrevendo ao povo de Coríntios. Ele conta um pouquinho da sua história e olha o que ele escreve, como é interessante. 2 Coríntios 7:5. Diz assim, olha, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Aí ele explica, por fora, por combates, e por dentro, por temores. Paulo, contando parte da sua chegada, parte da sua história, contando para aquele povo. E ele diz, olha, quando chegamos na Macedônia, lá não tivemos nenhum tipo de descanso. Tivemos que enfrentar, fomos atribulados. Tivemos que enfrentar guerras por fora, as externas, a que viriam sobre nós, e os temores por dentro. Ou seja, eles viveram um tempo de medo. Eles viveram um tempo onde estavam angustiados. Mas eles não se deixaram vencer pelo medo e nem pela angústia. Quem conhece a história de Paulo, encontra um Paulo vencedor. Um Paulo que sabia que a sua esperança estava em Cristo. Então, o externo, por mais que ele tivesse em algum momento sido atacado, sido atingido pelo externo, ele não se deixou vencer pelo perigo. Não deixou-se vencer pelo perigo que o medo representa. Perigo que essas preocupações externas, sem serem depositadas diante de Cristo, ele também, vivendo isso, venceu. E isso é uma ferramenta que o nosso inimigo usa contra nós. Medo, preocupação, ansiedades. Ele usa isso para nos levar à derrota. Em Lamentações, o próprio autor do texto, ele diz assim, olha, Senhor, quanto estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. A expressão de um coração que, diante dos temores externos, não fez como Paulo, se entrega e sofre isso. Quando ele usa as expressões alma turbada, angústia, coração transtornado, nós logo reconhecemos esses sentimentos. No fim, ele admite que entrou no seu íntimo, ele admite que aquilo que entrou no seu íntimo foi mais do que aqueles sentimentos. Ele chegou a pensar na morte. Amados, queridos, nós precisamos, vendo tudo isso, termos atitude. Atitude, e essa atitude ela é interior. Ela está dentro de nós. Ela precisa ser tomada no nosso coração, na nossa mente. Deus prometeu conservar em paz somente aqueles que tomassem essa atitude em seu íntimo. A paz de Deus não está ligada às nossas ações, mas é uma atitude que precisamos tomar com o nosso coração, com a nossa mente. Cristo ensinou, lá em João 14:27, ele diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou a minha paz como o mundo dá a paz dele. Não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. É natural que na nossa vida, aquilo que nós compreendemos como paz seja contaminado pelas expressões externas, pelo mundo que nós vivemos, pelo aquilo que as pessoas nos dizem, ou pela forma de viver. Uma das características que observamos que as pessoas acreditam, o mundo oferece, é uma paz em função de ter coisas, é uma paz em função de ter recursos. Então isso traz para as pessoas paz, mas não é essa paz que Cristo promete. A minha paz eu vos dou. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Um exemplo de paz de Cristo é quando ele estava no barco com os seus discípulos e o barco estava para afundar e ele dormia. Por quê? Ele dormia porque
tudo ainda estava sob o seu controle. E eu usei a expressão, tudo ainda estava no seu controle. Até ele ter contato com os discípulos, ele mostrou que tudo sempre está no seu controle. Percebe? Quando ele foi acordado pelo desespero dos discípulos, mestre, o senhor não vê que nós vamos afundar? O senhor não vê que nós estamos diante de uma tempestade? O senhor não vê que nós vamos nos perder? Ele levanta, vai lá e dita uma ordem ao mar, uma ordem aos ventos, tudo volta à normalidade. E ele chama aqueles discípulos de homens sem fé, ou melhor, homens com pouca fé. Mas tudo ainda estava no controle. Tudo sempre está no controle de Cristo. Então a paz que ele oferece não é dessa forma, não é como nós conhecemos. Então ele nos aconselha não se turbar e não se atemorizar. A quem cabe não se atemorizar e não se turbar, não se incomodar, não se estressar, não se perder? A quem cabe? A nós. Ele divide bem quando ele diz, olha, a paz sou eu que dou. A paz está em mim. Eu sou a paz. Essa é a parte de Cristo. Qual que é a nossa parte? Não se turbar, não se atemorizar. A paz interior é só para quem luta por ela. É só para quem, observando que vai caminhar para o desespero, que vai caminhar para um momento de inconsistência emocional. Sim, a paz então cabe a esse. Olhar para Cristo e buscar em Cristo a nossa paz. Se não dermos um passo determinante no que diz respeito a decidir não provar nada diferente da paz de Cristo, ela, por sua vez, também não se manifestará. O apóstolo Paulo ensina isso em Filipenses. E ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sim, precisamos entender que tudo começa no nosso coração. Tudo começa no nosso entendimento. Com o coração firme na fé, uma mente pronta para crer em Cristo. Logo, fortalecidos, mente forte, coração forte, certeza, convicção de que Deus está no controle de tudo. Certamente, nós viveremos dias de paz, em meio à guerra sim, mas dias de paz, porque mente firme, coração entregue, fé, Deus fará a parte dele. Jesus fará a parte dele. Nos dará boa resposta. Eu convido a você a vencer o medo, a vencer a angústia, a vencer as preocupações. Alguém fez uma pesquisa, e diz que na Bíblia nós temos 365 vezes escrito a palavra não temas. E aí o autor diz, olha, é um não temas para cada dia do ano, né? E se tiver um ano bissexto, dá para procurar um pouquinho mais que a gente ainda vai encontrar. Não temas, não temas. Por quê? Aquele que está firme em Cristo, aquele que está na rocha, aquele que conhece Cristo, tem uma mente sã, tem uma mente firme e usa todo o conhecimento já de Cristo, toda a experiência que já teve Cristo. E aí ele descansa em paz. Eu quero encerrar hoje dizendo mais um texto de Isaías. Mas uma promessa feita ao povo de Israel por Deus. Mas que para nós também serve,
Diz assim, ó, Isaías 43, versículos 1 e 2. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então, todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, todos nós temos o externo que nos afeta diretamente, todos nós estamos vivendo tempos que, sim, trazem preocupação, mas descanse no Senhor. Jesus, Ele é a nossa paz. Traga para dentro do seu coração, traga para dentro da sua mente essa convicção de que Cristo é a sua paz. E aí, encerro dizendo Hebreus 4:3. Um trechinho que diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, os que cremos, viveremos em paz. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelo teu ensino, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Em tempos tão difíceis, de medo, de preocupações, que vêm de todos os lados. De todos os lados nós somos atacados. De todos os lados nós somos atribulados. É saúde, é finança, é família, é relacionamentos, é financeiro, é político. Deus, nós somos atacados, mas em Ti está a nossa confiança. Em Ti está, Senhor, a nossa fé, a nossa crença, de que o Senhor está no controle de tudo isso e o Senhor tem cuidado de nós. Deus, que nós possamos, entendendo isso, descansar o nosso coração. Descansar porque nós não queremos viver essa paz que vive no mundo, a paz que o mundo traz, a paz que o mundo entende. Nós queremos viver a paz de Cristo, porque esta é a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que, diante de tantas confusões, de tantos problemas, nos faz descansar confortavelmente, sim, na certeza do seu cuidado. Então nos ajuda, Senhor, a termos fé e nos ajuda a alimentarmos o nosso coração com o teu ensino, com a tua palavra, e possamos assim viver dias melhores. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa cada um dos nossos irmãos nessa sexta-feira. Cada família seja alcançados pela tua graça. Obrigado pelas vitórias, obrigado, Senhor, pela recuperação ali da netinha da irmã Marlene. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor. Dá-nos a tua graça nessa sexta-feira, nesse final de semana, um final de semana abençoado, guardados por ti. Livra-nos de todo o mal, que os seus anjos, acampados ao nosso redor, cumpram, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado, que é cuidar dos seus filhos. Então, Deus, haja poderosamente e ouve a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, fiquem com Deus, tenham aí um excelente final de semana. A irmã Marlene esteve aí conosco também nesta manhã. Deus te abençoe, irmã Marlene. Feliz por você, viu? Muito feliz por você. Deus abençoe, Marcos. Fiquem com Deus aí. Dona Mercedes e os filhos, tá bom? Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E você sabe, eu creio, Ele quer.